E o Espírito Santo me inquietou bastante, alguns versículos que eu estava lendo, né? E esse último versículo que eu botei aí é 2 Coríntios 4:4, né? Coloquei já agora à noite. E é bem interessante. Eu nunca, já tinha passado várias vezes por esse capítulo, mas nunca tinha percebido isso, né? Inclusive, eu botei outro texto, que até Paulo Edson comentou, né? Foi lá de Hebreus, que fala que Cristo Jesus é a imagem perfeita do Pai Elion, né? Aí confirma lá em 2 Coríntios 4 em diante, né? Mas esse 4:4 me chamou muita atenção e eu fiquei meio perturbado e orando, né? Pelo que eu entendi, eu não sei se eu estou entendendo certo ou se é coisa da minha cabeça, mas eu li outras traduções aqui, né? Mas praticamente é o seguinte, o que o inimigo do nosso século está fazendo não é destruindo a nossa crença em certas coisas, mas é encobrindo as revelações de Cristo Jesus, né? Aí, 2 Coríntios 4:4, depois a gente vamos comentar bastante sobre isso, eu acho, hoje, né? Na minha Bíblia, tem duas traduções que eu botei na Família Manu e nessa Bíblia que eu vou ler agora. Eu vou ler para vocês. Só o 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É interessante ver que Paulo fala aqui que o inimigo deste século cegou o entendimento dos incrédulos a respeito de Cristo Jesus. É isso que me chamou a atenção. Então, tudo que está sendo trabalhado em relação ao inimigo é que ele não quer que Cristo Jesus seja revelado. Essa revelação de Cristo Jesus chegue ao coração dos incrédulos, porque isso vai transformar a vida de todas as pessoas. Então, a outra tradução aqui que eu coloquei na Família Manu diz o seguinte: o Deus desse presente século cegou o entendimento, saiu aqui, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Existe um novo evangelho, que é o evangelho de Cristo Jesus. E que o inimigo quer que esse evangelho não seja pregado nem descoberto. Porque ele vai representar a imagem do próprio Deus. Vai ser a revelação do Pai, através do Filho, Cristo Jesus, né? Então, existe algo novo aí, algo que está sendo desvendado para nós, né? Desde que a gente começou a estudar esses passos da manifestação de Jesus, né? Como Jesus Cristo, e agora Cristo Jesus, né? E que foi até um pouco polêmico esse ano aqui em Garanhuns sobre isso, né? Realmente, quem é Cristo Jesus, o que ele representa, né? Então, a gente não tem dúvidas. Cristo Jesus é a imagem perfeita do Pai, né? Se você quer ver o Pai, você tem que ir a Cristo Jesus, porque ele é a imagem perfeita do Pai, né? E o inimigo deste século não quer que isso seja revelado para nós, né? Então, o que é que a igreja está fazendo aí fora? A igreja está pregando tudo menos Cristo Jesus, né? A igreja prega prosperidade, prega dízimo, prega a santidade na visão dela, mas não está pregando Cristo Jesus, né? Porque o inimigo desse século está encobrindo essas revelações, que eu creio que nós estamos entrando nelas, né? Então, isso é o que está mais, assim, me deixou muito apreensivo, né?
Hoje de manhã eu fiquei orando muito em relação a isso, né? Qual é a nossa missão em relação a isso, a Cristo Jesus, né? Como é que a gente pode levar a Cristo Jesus às pessoas para que elas possam ver, que a gente retire essa cegueira do Evangelho de Cristo Jesus, né? E eu acho que essa manifestação já começa a aparecer em nossas vidas, né? E em nossas reuniões, né? Acho não tenho certeza que a revelação também sobre o corpo de Cristo muito membrado, né? A qual nós fazemos parte, vai expressar Cristo Jesus para a humanidade, né? Algumas coisas estão acontecendo na Terra e nos evangelhos, né? Nas igrejas, que infelizmente estão encobrindo isso, né? A revelação de quem é Cristo Jesus, né? E quem nós somos nele e o que ele é em nós, né? E o que isso representa para a implantação do reino, né? Então foi basicamente isso que eu estava meditando agora logo cedo pela manhã. Ô, Paulo. Acho que isso é bem interessante para a gente pensar, né? Pode falar, Selma. Eu vou ler aqui, depois eu vou dar a data, se você lembrar. Acho que você vai lembrar. A minha pergunta é: como vamos levar isso que nós estamos recebendo? Como vamos espalhar esse amor? É interessante que isso perturba muito o coração das pessoas. Hoje, as igrejas fazem um grande esforço na evangelização, realizam missões e temos que levar a palavra, mas não sei para onde, seja para o sertão ou outros países, como a África. Isso são obras. E foi perguntado a Jesus quais eram as obras de Deus. Ele disse: é só uma. Não são obras, é a obra. É crer naquele que ele enviou e crer em mim. Daí eu fiquei me perguntando: puxa, então eu preciso fazer não fazer muita coisa. Já está tudo, na realidade, providenciado e feito por Jesus. E no nosso conhecimento por Cristo Jesus agora. Sabe quem falou isso? Não lembro. Não lembra? Foste tu, servo de Deus, em 5 de agosto de 2023. E Marcos transcreveu. E hoje essa mensagem veio mais uma vez do seu coração. E eu abri esse texto para mostrar a Mário como é que está sendo feito essa situação nossa aqui de transcrição dos textos. Você falou em agosto do ano passado, eu trouxe para Mário e a gente estava comentando sobre isso, aí você abriu hoje com aqueles versículos e falando novamente nesse assunto. Amém. Só veio a confirmar, né? Ainda bem. Só veio a confirmar. Mais uma vez ele incomodou. Está vendo? Isso é para nós. E nós estávamos meditando sobre isso, sim, Paulo. É fantástico. Porque a gente perceber, eu creio que Mário fez um comentário aqui no momento do que nós estávamos louvando, eu creio que quem estava participando já ouviu o que ele falou. Né? Crer em mim como único, em mim somente como único Deus. Tudo isso que está sendo revelado para nós, que nós estamos tomando posse, sim, hoje, como corpo multimembrado de Cristo, isso é fantástico, porque o Cristo que habita em você, Paulo. Habita em Mário, habita em Cristina. Cristina é a prima de mamãe que está aqui hoje nos visitando. Amém. Boa noite, Cristina. É lá de Garanhuns, é daí de Garanhuns. É da Terra Boa. É da Terra Boa, da Garoa. E isso que nós estamos, Paulo, conduzindo para nós hoje, como essas revelações que Ronaldo está trazendo, Paulo Edson, e você, e todos que estamos aqui agindo com Adriano, as mudanças que estão acontecendo em nós, Sormani, Daniel, e muito mais que aos poucos estão se chegando, e os que já estão mais efetivamente. Isso tem transformado a nossa forma de enxergar as coisas hoje. E é esse Cristo que está sendo pregado. Esse novo evangelho que você está falando, eu pelo menos creio assim, Paulo, que essa nova mudança de atitude, essa mudança de vida, de entendimento, melhor ainda é de entendimento, que o sistema hoje não está impedindo o nosso entendimento. Isso é que está sendo fantástico. Não há resistências. Quanto mais nós nos aprofundamos nas palavras, quanto mais
a gente consegue ajustar os flaps da nossa aeronave, nós estamos tomando voo. As resistências começam a diminuir. Eu creio que eu usei esse termo aí, Ronaldo, que trouxe para essa palavra, né? Porque o avião voa. E é isso que está acontecendo. Quando os flaps são direcionados, há aquela força que nos impulsiona para cima. E são essas revelações que estão causando isso em nós. E quanto mais nós nos afastamos do chão, ou seja, quanto mais nós nos separamos do sistema, menos resistências nós temos. Nós temos uma probabilidade agora de pegar velocidades incríveis. Né? Hoje, a tecnologia, a ciência, mesmo no plano humano existencial, o homem já consegue atingir o Mach 10, Mach 8, Mach 9. Isso é uma velocidade absurda que uma aeronave consegue atingir. Agora, para nós, vamos atingir no espiritual, em direção ao Pai, que é Cristo. De direção a Cristo, que chegando em Cristo nós estaremos no Pai, porque Ele e o Pai é um só, né, Mário? Ele e o Pai é um só. E nós e o Pai estamos nessa unidade, buscando essa unidade em espírito. Isso nós estamos, eu vejo que é isso que lhe incomodou, Paulo. Também nos incomoda, porque nós estamos participando do mesmo corpo, nós estamos servindo uns aos outros. Quando você se levanta logo cedo com essa inquietação, tenha certeza que também estamos sendo incomodados, porque é assim que queremos. Eu sinto prazer, eu me sinto muito alegre quando você diz que foi incomodado pela madrugada, porque de alguma forma o mesmo Espírito que testifica com o seu, testifica com o meu. E nós somos incomodados. Então as bênçãos que o Senhor tem derramado lá em Varginha, na casa de Ronaldo, estamos sendo alcançados aqui. Essa unidade, essa ligação é fantástica, é algo que não são todos que vão entender isso quando a gente fala. Por isso que para nós está chegando essas revelações, e isso é maravilhoso. Muito feliz, Paulo, por essa forma como o próprio Espírito Santo está nos conduzindo e nos mostrando que o que ele está fazendo com um, está fazendo com o outro. E que isso agrada o coração do Pai. Amém. E foi maravilhoso você ter confirmado isso aí, porque nessa inquietação, né, o Espírito Santo começou a falar comigo e eu voltei lá para Gênesis, né? Ele disse, vai lá em Gênesis, dá uma olhadinha. E eu abri em Gênesis, os 2 primeiros versículos de Gênesis, tem os 3 primeiros, né? Tem um segredo incrível, que eu comecei a fazer hoje de manhã, né? Passei um bom tempo abençoando o Brasil, abençoando as nações, né? Declarando paz, declarando harmonia, que o reino venha e seja manifesto através de nós, né? Mas lá em Gênesis tem um segredo incrível, né? Eu vou ler Gênesis 1, 2 e 3. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele fala o seguinte, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É interessante que a gente vê aqui em Gênesis 2, é um caos, né? Era algo terrível, né? A terra era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Era um abismo que só tinha trevas. E o mais interessante de ver é que o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Apesar de todo esse caos, né? Ela era sem forma, ela era vazia, ela era trevas no abismo, mas o Espírito do Pai se movia por aquele espaço, aquela terra, né? Só que somente o Espírito do Pai não resolveu a questão. Precisou que uma voz se levantasse, alguma coisa fosse proclamada, né? Foi o que me inquietou muito na sexta-feira, né? Eu estou achando que a gente está declarando muito pouco ainda, né? Eu gosto quando o Ronaldo fala, gente, vamos falar, gente, fala, declara, confirme, porque isso é importante. Veja só o que o versículo 3 fala. E disse Deus, quer dizer, Deus teve que falar alguma coisa. O Espírito dele podia estar lá se movendo, mas só o Espírito de Deus não tirou o caos, não acabou com as trevas, não acabou com o vazio que era a terra. Mas o que Deus falou acabou com tudo isso. E Deus disse, haja luz.
e houve luz. Gente, isso me deu uma alegria tão grande hoje de manhã, quando eu li isso, que isso entrou no meu coração, que isso veio para a minha alma e transformou a minha mente. Deus disse, haja luz, né? Ele foi simples, 2 palavrinhas, haja luz. E a Bíblia diz que imediatamente houve luz. Gente, a gente falou aqui no encontro, no carnaval, né, que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, tudo que for desligado no céu será desligado na terra. Basta 2 pessoas concordarem para que isso aconteça, né? Então, é isso que eu comecei a declarar hoje de manhã. Haja luz sobre o Brasil, haja luz sobre as nossas vidas, haja luz sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, haja luz sobre a nação, haja luz sobre o governo, haja luz sobre os nossos governantes, né? Haja luz sobre a justiça, haja luz. Quem é essa luz? Jesus disse lá em João 1, eu sou a luz do mundo. Cristo Jesus é essa luz. Então, nós temos que começar a declarar, haja luz. Somente isso. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que haja luz. Houve luz. Deus disse, haja luz e houve luz. Gente, se a gente entender o poder que a gente tem nas nossas palavras, nas nossas declarações, né? A gente vai começar a falar só bênção sobre as pessoas, só bênção sobre as nações, só bênção sobre o nosso país, só bênção sobre o nosso trabalho, só bênção sobre as nossas famílias, né? Então, haja a luz que é Cristo Jesus sobre a nossa nação. Então, fiquei declarando a luz, passei um bom tempo declarando luz sobre as nossas vidas, sobre os irmãos, sobre aquilo que nós temos de projetos, né? Não projetos pessoais, mas nós, como o Manuel fala, nós temos que ser sacerdotes e reis, para que a gente possa, através desse reino do Pai, levar a justiça de Deus para as nossas famílias, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa nação e para o mundo, né? Eu não preciso estar na África para declarar que haja luz na África, né? Eu não preciso estar em Varginha, na casa de Paulo Edson, de Ronaldo, de Manuel, para declarar que haja luz na casa deles. Eu não preciso estar em Caruaru para declarar que haja luz na casa de irmã Lourdinha, de Anselmo, de Diogo, de irmão Mário, né? Então, de onde eu estiver, eu vou declarar, haja luz, haja Cristo Jesus na vida das pessoas, né? Que é exatamente o que acontece lá em 2 Coríntios 4:4. O inimigo deste século está cegando os olhos dos incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem do Pai. Mas nós vamos começar a declarar que haja luz, que haja luz, que haja luz, e essa luz já está formada, onde a gente declara. Deus disse, haja luz, e a luz houve, né? A gente já tinha estudado esse capítulo e já tinha visto que essa luz não é o sol nem a lua, né? Que eles foram formados depois. Essa luz é o próprio Jesus, que veio para fazer exatamente isso, declarar que as coisas fossem formadas, né? Então, isso me trouxe uma alegria muito grande. Eu acordei com muita angústia quando eu vi esses versículos, quando eu vi que Cristo é a imagem do próprio Deus, a imagem perfeita do Pai, né? Mas que nós não estávamos conseguindo levar essa imagem para o mundo. Mas eu sei que através das nossas declarações de haja Cristo Jesus na vida das pessoas, né? Haja essa luz, ele vai ser levado, né? Independente de onde eu esteja, eu vou declarar, né? Eu gosto muito quando o Anselmo fala, e eu acredito que isso vai acontecer, né? Que logo, logo a gente vai se teletransportar, né? Vou lá para a casa de Manuel tomar um café. Fazer feito Jesus, atravesso a parede, já chego lá, sinto na mesa, né? Para tomar um café com Manuel. Mas essa palavra é isso também. Nós vamos fazer com que as nossas declarações, o nosso amor, seja teletransportado para a vida e para a casa dos nossos irmãos.
declarando a luz, declarando Cristo Jesus na vida das pessoas, né? Então, isso me trouxe um conforto muito grande, né? Depois eu comecei só a agradecer ao Espírito Santo, porque ele nos leva a entender essas coisas. Ele está nos revelando Cristo Jesus. Ele está mostrando Cristo Jesus em nossas vidas, né? Nós estamos conseguindo refletir Cristo Jesus, né? Foi maravilhoso esses dias que nós passamos juntos, né? Hoje faz 15 dias que a gente fez a reunião do sábado, né? Então, foi maravilhoso ver Giovana falando, ver Heloísa falando, aqueles jovens se manifestando, né? Dando vida àquelas palavras que foram faladas lá, né? A gente declarou vida sobre os jovens que não estavam lá, e eu creio que essa luz chegou na vida deles, né? Não tenho dúvidas disso, que a luz chegou na vida dos nossos filhos, das nossas famílias, e eu vou continuar declarando que haja luz de Cristo Jesus na vida dos irmãos, na vida da minha família, na vida dos meus vizinhos, na vida da minha cidade, do meu estado, do meu país, na vida do mundo, né? Vou declarar luz lá na África, quando aquelas crianças estão passando fome, né? Então, nós temos que declarar essa luz, né? Hoje de manhã eu até declarei o poder do restabelecimento da Amazônia, né? Estou falando que a Amazônia está sendo queimada, mas haja luz lá. Cristo Jesus derrama o seu poder rejuvenescedor de restauração daquela mata, né? E aquilo vai acontecer, porque nossas palavras são vida e vão trazer vida a tudo que a gente declara, né? Então, haja luz de Cristo Jesus em nossas vidas, né? Sejamos abençoados com essa luz e possamos transmitir essa luz, né? Jesus falou que nós somos a luz do mundo também, porque Ele é a luz do mundo e Ele está em nós. E nós, como representantes deles, somos a luz do mundo, né? Amém. Então foi isso, né? Que me inquietou bastante. Vou deixar vocês falarem um pouco, né? Amém. Sobre esse tema também, o Ronaldo colocou um vídeo, né? No grupo Eleonita, essa semana, terça-feira, né? Falando, não sei se chegou a ver o vídeo, falando justamente sobre isso, né? Que o papel, né, de Satanás hoje não é ir contra a moral, né? Não é contra aí os bons costumes, né? Mas, na verdade, é justamente isso, né? Tirar o nosso foco de Cristo, né? Então, realmente, o objetivo justamente é tirar esse foco, né? E até coloquei um texto lá de Colossenses 2:8, né? Que fala assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, assim, é realmente a tendência nossa hoje, né? Então, muitas vezes a gente, não, eu faço as coisas direito, eu tenho uma boa moral, eu faço as coisas certas, né? Só que se tirou Cristo, a melhor coisa que você faça, né? Qual o valor disso, né? Qual o valor? Aí tem um outro texto lá de 1 Coríntios 3, versículo a partir do 11, né? Fala assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, né, que é Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, né, a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, né, o próprio fogo aprovará, né? Então, esse fogo vai provar qual obra, né? A que foi lançada sobre o fundamento, né? Então, se a obra que você está fazendo é sobre o fundamento que é Cristo, ela vai ser provada por fogo e pode permanecer ou não, né? Agora, se a obra ela está fora do fundamento, que é Cristo, não vai permanecer nada, por melhor que seja. Pode ser um prédio lindo, né? Pode ser um prédio lindo, mas se está fora do fundamento, né? Para o Pai não vai ter valor nenhum.
né? E em Efésios 2,19 também, né? Fala assim, assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para a habitação de Deus no Espírito. Né? Então, tira Cristo, o que fica? Né? Ah, estou fazendo uma obra muito bonita, eu faço caridade, eu ajudo os pobres, não sei o que e tal. Né? É o 1 Coríntios 13, né? Pode até queimar o corpo, né? Se não tiver o amor de Cristo, para nada serve. Né? E esse texto aqui de Efésios é interessante, que ele fala do fundamento e fala da pedra angular. Né? E fundamento dos apóstolos e profetas, né? E naquele versículo anterior, fala do fundamento que é Jesus Cristo, né? Então, assim, fundamento, Jesus Cristo, apóstolos e profetas. Cristo Jesus, pedra angular. Tá? Então, Jesus Cristo é a nossa base, a nossa fundação, né? É o nosso alicerce. É o que nos deu a condição primária para nós começarmos a edificar um edifício, né? Então, através de Jesus Cristo, nós fomos perdoados, fomos lavados, fomos reconciliados com o Pai, né? Então, quer dizer, Ele nos deu essa base necessária, né, para o edifício ser construído. Então, sem essa base de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, né, do seu sangue derramado, não adianta querer construir. Não adianta querer construir, tá? Então, Jesus, fundamento, né? Ele juntamente com os apóstolos, o fundamento dos apóstolos foi justamente os ensinamentos, né, de Jesus, e Cristo Jesus a pedra angular, né? Então, além de eu ter o fundamento dos apóstolos, agora, se eu for reconciliado da sua morte, serei salvo da sua vida, né? Romanos 5. Ou seja, mesmo o edifício só vai ser bem construído se a pedra angular for Cristo Jesus, né? Então, eu vou ter realmente o fundamento, que é Jesus Cristo, e vou ter a referência, a primeira pedra do prédio, né, que vai nos dar a condição do edifício ser construído, é Cristo Jesus. Né? Então, não adianta, se eu tirar Cristo Jesus, o prédio vai ficar torto e vai cair, né? Porque ele é a referência. Né? Essa pedra realmente de esquina, né? E a pedra que veio a ser tropeço, né, para os judeus e tantos quanto não o aceitam. Né? Então é muito importante isso que você está falando aí, né? Então, realmente, a promessa que tem nos dado, né? Importa que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo, né? Esse é o nosso papel aqui, sermos ministros de Cristo, trazer realmente essas boas novas de Cristo, né? Então, não tem outro caminho, né? Como o Anselmo falou lá, né? Então, precisamos, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Realmente essa nossa intimidade com Ele, esse nosso aproximar dele, né, que vai nos fazer andar nisso, né? Dessa transformação, realmente dessa obra de construção do edifício, né? Então, eu acho que é o que a gente precisa hoje, né? Então, não adianta falar em crescimento de edifício se a gente não fizer um bom fundamento e se a gente não tiver essa referência apenas no grupo. Então, temos que estar declarando realmente, temos que estar insistindo um com o outro aí, para não podemos fugir disso, né? De maneira nenhuma. Ele é a nossa luz, ele é como diz lá em João, né? A luz estava nele, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, né? Então, ele é o primogênito de toda a criação, quer dizer, a primeira coisa que foi criada, a luz, né? Então, Cristo, Jesus foi a primeira criação, né? A luz. E essa luz se manifesta hoje na sua vida, né? A vida estava nele e a vida era a luz, né? Então, essa luz que foi criada lá no princípio do mundo se manifesta hoje na vida de Cristo, né? Na pedra angular, que é a nossa base para esse edifício. Então, amém. Que haja esse esclarecimento, essa consciência, né, do Espírito Santo em nossa vida. Fantástico, Paulo Edson, fantástico. Maravilhosa essa palavra. Encontrou, sim, uma guarida no meu coração, na minha mente, porque não é que eu não consegui enxergar, eu entendi isso, mas essa ligação feita agora, para mim, foi muito esclarecedora. Confirmou todos esses textos que traz alusão a isso que você acabou de falar. Os apóstolos, os profetas, né, os apóstolos e Jesus Cristo é fundamental. É fundamental.
O apóstolo Paulo chega e compara, né? Mas até isso foi leite. Cristo é a pedra angular. Agora é alimento sólido. É sobre esta pedra angular que nós estamos sendo edificados com as nossas vidas como um corpo multimembrado. O edifício está sendo multiplicado. E a glória da segunda casa é maior que a glória da primeira.